Impactos do isolamento social na vida dos solteiros. Interdisciplinar Psicologia 2021. O indivíduo isolado não existe. Mesmo quando estamos sós, os outros nos acompanham internamente. O relacionar-se com o outro. É necessidade constante para o bem-estar psicológico e físico. Conviver é um desafio constante de se buscar harmonia nas relações e aprender a mantê-las. Equilibrar planos compartilhados com visões de mundo diferentes. Nos primeiros anos, é o grupo, família, que nos garante segurança e proteção para o nosso desenvolvimento. É na relação com o outro que se apreende a linguagem, símbolos, cultura e comportamentos. Somente 8% das mães consideram a necessidade de socialização com outras crianças importante para o bem-estar de seus filhos nos primeiros anos de vida, segundo pesquisa do IBOP. O Enigma de Kaspar Hauser. Filme alemão de 1974 retrata a história de Kaspar Hauser, jovem que viveu até os 16 anos em cativeiro, sendo em 1828 abandonado em Nuremberg, onde teve seu primeiro contato social e verbal. Devido à aquisição tardia de linguagem, de estimulação e convívio social adequados, Kaspar teve prejuízos em desenvolver habilidades sociais e no simbolismo da linguagem, como veremos a seguir. Estudos sugerem que o fato de Kaspar Hauser ter ficado aprisionado durante muito tempo fez com que seu cérebro não se desenvolvesse conforme o esperado a um padrão de desenvolvimento neurológico. Existem histórias de que seu cérebro foi analisado após a sua morte e que foram encontradas algumas deformidades, principalmente no que se refere aos locais mais responsáveis pela linguagem e compreensão do mundo. Mas o que me chama a atenção no caso de Kaspar Hauser, e essa é uma visão compartilhada de estudos psicossociais, é a questão do isolamento social. A socialização é atualmente um processo natural pela qual passamos quando vivemos em um mundo civilizado. Nós aprendemos a nos comunicar em uma determinada língua, além de internalizar determinados padrões de comportamentos baseados na cultura em que fomos criados. O lado bom da socialização é que nos permite compreender os outros ao nosso redor. Afinal, falamos uma mesma língua, compartilhamos conhecimentos e experiências. E o lado ruim disso é que se por um acaso não passarmos por todo esse processo, o mundo ao nosso redor pode ser totalmente desconexo com nossa própria realidade. Além de que tendemos naturalmente a ser vistos como um indivíduo diferente, e isso pode se tornar um grande problema. Tudo que enxergamos passa por um certo filtro social, histórico e cultural. Ou seja, ao enxergar uma vaca, nossos conceitos já internalizados serão bem diferentes dos conceitos de uma outra pessoa que vive na Índia, por exemplo. E quando falamos sobre Kaspar Hauser, estamos falando justamente de uma pessoa que possuía uma realidade totalmente diferente dos moldes do mundo em que vivia. E sim, Kaspar Hauser aprendeu a falar, a ler e a andar. Mas isso fez com que ele internalizasse todo o conceito de mundo que existia em sua época? E o que é isolamento social? Pode ser sociocultural ou psicológico, comportamento característica daquele grupo sem prejuízos psicológicos, como, por exemplo, cumprimentar sem toques, sem abraços, ou um distanciamento individual, por trauma, medo, fobia, timidez, etc., com prejuízo e sofrimento psicológico. Pode ser ainda físico e emocional. Pode-se estar distante fisicamente e ainda se manter e aproveitar dos contatos sociais feitos por meio de tecnologias, ou como pode-se estar presente fisicamente, mas se não se desfrutar da companhia dos demais ou se formar vínculos afetivos. Pode ser voluntário ou compulsório. Pode-se estar isolado por vontade própria, mediante reflexão e análise, ou pode ser por uma ordem externa, por motivo de saúde, de imposição ou alguma condição, o que não deve ser confundido com exclusão social. Covid-19. Frente ao novo coronavírus, tornou-se necessário o isolamento compulsório. Ainda que questionado por muitas instituições e grupos, tal ação é a arma mais eficaz para se evitar a contaminação. Uma vez que ainda não se tem uma vacina ou medicação adequada, indica-se que lave-se as mãos frequentemente, usar o cotovelo para cobrir a tosse, não tocar o rosto e usar máscara, manter a distância segura e não sair de casa se possível. E os solteiros? Em um primeiro momento, permeado por todo o medo da contaminação e desconfortos associados à mudança de rotina, existe ansiedade, estresse, sensações de desamparo, raiva, tédio e irritabilidade frente à nova realidade, entre outros.
Para os solteiros, e principalmente aqueles que moram sozinhos, isso pode se intensificar, já que os mesmos podem não possuir um suporte social adequado nessa nova realidade, ou não se sentirem supridos plenamente pela comunicação por ferramentas digitais. Como dito anteriormente, conviver é desafio constante de se buscar harmonia nas relações. Pode-se haver uma perda significativa nas formas de se relacionar, uma vez que esse desafio pode não estar mais tão presente. Na redução do contato social, pode-se ainda ter reflexos nos cuidados pessoais, na autoestima e autoimagem, surgimento de comportamentos mais voltados a si mesmos, tidos como egoístas, sintomas depressivos e ansiosos. Não é salutar passar o dia inteiro buscando notícias sobre a pandemia. O que reduz o estresse é se manter ativo nas redes sociais, obter informação de qualidade, buscar um ócio criativo, manter o humor e atividade física regular. É importante que se busque ajuda psicológica em caso de qualquer desconforto ou sofrimento psíquico, como em qualquer período, mas principalmente nesse, uma vez que a vulnerabilidade pode ser maior. E só existem pontos negativos? Esse período também pode ser de descobrimento, de autoanálise, de tirar um tempo para si, de estreitamento dos laços importantes e afrouxamento daqueles menos significativos ou até tóxicos. Pode também servir para aprendizado, buscar ocupar esse tempo aprendendo, desenvolvendo habilidades e saberes, descobrindo novas formas de se relacionar, de trabalhar e estudar. Assim como é de substancial importância de se colocar a saúde e bem-estar em primeiro lugar. Pode ser também um período de se começar a pensar no outro e em como mudar a realidade daqueles que nos permeiam e que se encontram vulneráveis, tanto nas questões de saúde como em todos os aspectos de sua existência. Fazer o bem com aquilo que bem se faz. E ficamos então com uma pequena reflexão. Que a gente não degradasse a nossa convivência, que nós não caíssemos numa armadilha que nos foi alertado um dia pelo Mahatma Gandhi, que você também admira, muito, quando Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E, portanto, é preciso, Rony, que a gente traga à tona na família, na escola, na mídia, na convivência, a necessidade de recusar aquilo que apodrece nossa capacidade de uma vida de alegria, de bondade. Não que a gente esqueça que há necessidade de ir trabalhar com esforço, que a vida tem turbulências, que tem dificuldade, mas tudo isso não é uma justificativa para que a gente tenha uma convivência que degenere em vez de nos elevar. Por isso, a preocupação maior até nesse livro, ele veio, o mote do livro, de uma frase que circula por aí, que eu acho meio arriscada, né, e a gente até precisa sempre lembrar disso, que é uma certa passividade em relação à formação das novas gerações. Isto é, pais e mães, educadoras e educadores, estamos deixando meio frouxa a relação de convivência. Concordo. E que pode, por exemplo, e aí eu chego à tua questão, fazer com que adultos ou jovens tenham um comportamento meio malévolo, egoísta, aquela ideia de na convivência você levar vantagem a qualquer custo, pegar a vaga do outro assim que você vê que ele vai entrar e correr na frente, procurar de enganá-lo, driblá-lo no dia a dia, isto é, tudo aquilo que faz com que a gente perca a dimensão de que ser humano é ser junto. E cada vez que eu ameaço a condição da vida coletiva, eu serei disso também vítima mais adiante. Ética não é cosmética. Ética não é uma coisa de que eu uso do lado externo. Ética é uma coisa de convivência. Quando você fala de algum exemplo, a gente tem muitos, por exemplo, pessoas que acham um absurdo. Você que é de Niterói sabe o quanto, né? No Rio de Janeiro, vez ou outra, a estrutura policial tem que subir o morro em busca de meliantes. E às vezes um bandido solta rojão para avisar que a polícia está chegando. A pessoa diz que horror, olha que nojo. Mas ela mesma, quando ela está na estrada, ela não tem dificuldade de dar sinal de luz para outros carros quando vê a polícia vindo. É o cara que... É uma metáfora, mas é verdade. Olha que curioso. A pessoa com 40 anos de idade tem carteira de estudante, que o genro arrumou para ela, mas ela não é mais estudante. Só para ela pagar minha entrada, além de evasão fiscal, é falsidade ideológica. O aluno que acha que se não colar não passa, ou o empresário que supõe que se não furtar não consegue ter lucro decente, quer dizer, tudo isso no nosso cotidiano volta ao nosso Gandhi. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos.